Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso, onde a gente está criando uma aplicação web com o Delphi do zero. Hoje a gente vai criar a nossa grid. Então, como vocês podem ver aqui, a gente vai criar uma grid muito parecida com essa aqui, tá? Vai combinar lá com o nosso template Bootstrap, esse modelo Dark aqui. É uma grid muito bonita, muito fácil de ser implementada, vocês vão ver. E tem esse repositório aqui, o link vai estar na descrição, onde eu mostro como instalar esse componente. Então, a gente já mostrou aqui, né? A gente já criou até um vídeo, inclusive tem aqui o link do vídeo, você pode ver passo a passo como instalar, embora não tenha segredo nenhum. Basicamente, a gente vai vir aqui, a gente vai baixar esse componente aqui, né, que é o TMS FNC Data Grid. Ele vai instalar alguns componentes, né, ótimos componentes. A gente vai demonstrar outros componentes dessa paleta aqui também. Entre eles está aqui o FNC Data Grid, ó. São grids bem bonitas, né, com recursos bem poderosos e bem fácil de implementar. Basta a gente baixar a versão trial aqui e instalar. É Next, não tem segredo, mas vou deixar o link aqui para vocês verem o passo a passo. Uma vez com ele instalado, a gente vai vir aqui então para a nossa IDE e aí a gente vai implementar ela para vocês verem como que é bem tranquilo de utilizá-la. Primeiro passo, então, a gente vai remover esse memo, né? A gente não vai utilizar ele mais, então eu vou excluir ele. E aqui a gente vai ter que comentar aqui onde a gente está utilizando ele. Então vamos lá rapidamente. Bom, aqui onde está mostrando o erro, na verdade, eu vou simplesmente dar uma mensagem. Então, show, mensagem. E aí eu vou passar todos esses elementos aqui que a gente já estava passando aqui, né? Então eu vou passar aqui, beleza. Ótimo, vou tirar aqui o fim. Aqui eu vou colocar uma quebra de linha para a gente gerar esses logs aqui de uma forma mais legal. Ele tem aqui também. Vou dar uma mensagem também, tá? Então vou substituir aqui pela mensagem, ó. Substituir aqui, beleza. Aqui eu vou comentar tudo aqui, tá? A gente não vai precisar, né? Que é no nosso get aqui. Então a gente já vai mostrar os dados na grid. Vamos ver onde mais. Aqui é o listar. Então também não vou precisar mais, né? Então eu vou comentar toda essa parte aqui, desse laço aqui. Então a gente já vai carregar no nosso dataset, vai mostrar diretamente ali, ó. Aqui está me mostrando o status, que é no delete. Então, delete eu posso manter aqui, então eu vou colocar aqui, show, uma quebra de linha, o restante aqui. Aqui está no nosso post, tá? Tá mostrando aqui, vou fazer a mesma coisa, substituir aqui, vou mostrar na mensagem. Aqui, no alterar, a mesma coisa, então está mostrando aqui, vou mostrar uma mensagem. Beleza. Depois a gente pode ir ajustando aqui o restante que ficou. Beleza. Então, eliminamos nosso memo aqui. Agora a gente pode colocar o nosso componente. A gente vai vir aqui, pessoal, escrever aqui, ó, data grid. Já vai aparecer tudo que a gente precisa. Então, o data grid é esse aqui, ó, TMS-FNC data grid. Eu vou posicionar ele aqui fixo aqui por enquanto, tá? Depois a gente vai ver como a gente alinha ele, faz ele ficar responsivo. Vou colocar aqui, então, 370, beleza, vou deixar ele aqui. Bem, pessoal, aqui a gente pode configurar ele diretamente por aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser aqui, eu possa ordenar, né? Clicando nas colunas, eu marco essa opção. Se eu quero filtrar, ó, já apareceu aqui o filtrinho para a gente pode filtrar coluna por coluna. A gente pode fechar isso aqui, ó. Então eu fecho aqui, ele some. Eu posso mostrar ele aqui de novo. Eu venho aqui, escolho aqui Designer. Ó. Designer, ele aparece aqui. Então aqui são só atalhos, né? Eu vou deixar sem ele aqui. Para a gente ligar ele, pessoal, a gente precisa ligar ele então lá com o nosso dataset. É bem tranquilo. A gente pega esse outro componente aqui, ó. É um componente não visual, ó. Esse Data Grid Database Adapter. Eu vou colocar aqui. E aí a gente linka ele ao nosso Data Source. Ó. Então eu venho aqui em Data Source, linko ele, beleza. E como a gente colocou aqui na tela, automaticamente já linkou outro pra gente, ó. Quem é Adapter, ó, se a gente olhar, já tá vinculado ele aqui, ó. Se não tiver, só vir aqui e selecionar. Vamos fazer um teste, ver se já vai aparecer lá. Primeira coisa, eu vou startar o nosso server, tá? Então vou dar 2 cliques aqui no server, startar, pronto, nosso server tá rodando, né, nossa API. Selecionei aqui de novo, agora eu vou rodar. Já abriu aqui pra gente, vou entrar, vou dar um get. Acabou dando um erro aqui, cliente não encontrado, não está encontrando o cliente 50. Deixa eu colocar outro aqui. Ah, beleza, tá? O cliente 50 a gente deve ter excluído na última aula. Então a gente já viu ali também que está funcionando a nossa mensagem de erro. Agora aqui, pessoal, mostrou, eu vou dar um listar então e pronto, pessoal, pronto. Como a gente já está acostumado, ó. É muito parecido com um data grid que a gente está acostumado a trabalhar nosso dia lá na VCL, tá? E aqui eu posso ordenar simplesmente clicando aqui, ó, então ele já ordena para mim, né? Eu posso filtrar, então eu venho aqui, ó, eu já posso filtrar. E aqui eu falo se é igual a, diferente de, né? E posso filtrar aqui, filtrar, enfim. Ele já traz todos esses recursos prontos para a gente aqui de uma forma bem fácil. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar cores nela aqui, né? Bom, eu vou adicionar aqui as colunas, então, para que fique mais fácil da gente se encontrar ali, ó. Então, vamos lá, eu vou adicionar algumas colunas aqui, ó. Aí, basta a gente colocar as colunas na ordem aqui. Então, vou selecionar aqui e vou colocar as colunas nas ordens que a gente tem lá no nosso dataset. Ó. O ID aqui, eu vou colocar aqui, ó, em header aqui, né? No cabeçalho aqui, eu vou colocar aqui, então, como código, ó. Esse segundo aqui vai ser nosso código cidade. Terceiro, o
o nome. O quarto vai ser a profissão, o limite, a porcentagem e o ativo. Vou tirar essa última aqui que está sobrando, beleza? Tá, e aí a gente pode ajustar os tamanhos, por exemplo. Então, num tamanho bom já, eu vou deixar um pouco maior aqui, 80. O nome eu vou deixar aqui com 250. A profissão eu vou deixar com 150. Limite, a porcentagem eu vou aumentar um pouco, para que não e aqui também eu vou aumentar para 80. Pronto. Então agora que a gente já consegue ver de uma forma mais tranquila aqui, em tempo de design mesmo, tá? Vou compilar novamente só para ver se vai estar tudo ok. Entrando. Agora a gente já mostra aqui, vê, né, os nomes que a gente colocou nas colunas. Vou dar um listar aqui e pronto, tá mostrando os dados aqui da mesma forma lá. Até aqui já mostra um checkbox aqui, ó. A gente pode marcar e desmarcar, tá? Ele automaticamente adicionou aqui o checkbox pra gente, ó, tá? De uma forma bem fácil, bem transparente, na verdade, né? Agora a gente vai colocar as cores em si aqui na nossa grid. Para isso, pessoal, como a gente pode fazer? Uma dica interessante. A gente pode vir aqui, por exemplo, nesse layout aqui, vamos supor que eu quero fazer uma grid com essas cores aqui. Como eu faço? Posso dar um F12 aqui para abrir para a gente a ferramenta do desenvolvedor. E aqui eu tenho esse conta-gotas aqui, ó, que captura cor. Então eu clico aqui, eu seleciono qual cor que eu quero. Ó. Então eu seleciono verde, por exemplo, né? Seleciono uma cor aqui, eu vou clicar. Ó. Então quando eu clico, a cor é copiada para o clipboard, né? Então eu posso colar ela onde eu quiser. Só que tem um detalhe que a cor hexadecimal que o Delphi utiliza é num padrão diferente. Como que funciona? Se eu pegar uma cor normal aqui, né, no modelo hexadecimal, para eu utilizar ela no Delphi, tem que fazer o seguinte, eu coloco aqui então o sinal de dólar, sempre aqui 00, e eu inverto. Então eu pego os dois últimos, coloco aqui por primeiro, os dois no meio ficam aqui no meio mesmo, né? E os dois primeiros são os últimos. Então, essa cor em hexadecimal no Delphi, né, é dessa forma que a gente utiliza, tá? Você pode pegar essa cor também no chat GPT e pedir para ele essa cor em hexadecimal para o Delphi. Então, ele já vai trazer para você também essa cor, tá? É bem tranquilo de utilizar. Eu tô com uma cola aqui que eu já tenho as cores, então eu vou só explicar para vocês aqui o passo a passo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu primeiro vou pegar a cor aqui, ó. Então, a cor em si dele aqui, né, do fundo todo aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Então já mudou aqui pra gente. E as opções elas ficam aqui, pessoal. Então eu posso vir aqui em opções, ó, e tem várias opções, né? Por exemplo, eu não quero que edite, então eu venho aqui, ó, e coloco como falso, né? O filtro que a gente habilitou, a gente pode vir aqui, ó, e habilitar ou não, né? Que habilita esses filtros aqui. A ordem fica aqui também, ó. Se a gente olhar aqui, ó, sorting aqui, ó, se pode ordenar ou não, clicando na coluna. Esse select aqui também, eu troco aqui para essa opção aqui, ó, singleton row aqui, que seleciona a linha toda aqui. Eu acho que fica mais interessante. Fora isso, pessoal, vamos lá. Agora a gente vem aqui para essas opções aqui, ou tudo para cima aqui, ó, a aparência. Então, a aparência das células. Então, eu vou expandir aqui. E aqui a gente pode tocar item por item, tá? O primeiro que a gente vai começar aqui, ó, Fixed Layout. Então, esse Fixed Layout aqui, pessoal, é as linhas ou colunas fixas, tá? Então, a gente pode ter linhas ou colunas fixas. Aqui a gente tem uma linha fixa, então a gente vai trocar a cor da linha aqui do topo. Então, eu vou copiar aqui as cores. Então, aqui em fio é a cor do preenchimento. Então, eu vou trocar a cor aqui, ó. Já trocou aqui, né? Já trocou a cor aqui. A fonte é a cor da fonte em si. Então, eu vou diminuir aqui. Tem várias opções aqui, tá, pessoal? Vocês podem ir olhando aqui, trocando para vocês verem, tá? Ó, então, a cor eu troquei. E a gente tem o stroke aqui, que é a cor das bordas, né? Que são as cores das linhas, ó. Então eu pego aqui, ó, e troco a cor da linha, ó. Vou colocar essa cor aqui para ficar uma corzinha padrão. E também vou colocar aqui como bold na fonte. Então eu vou vir aqui no Fixed mesmo, fonte aqui, e vou colocar aqui como bold aqui. Então para ficar negrito ali. O próximo, ó, Fixed Layout. Então, é essa opção aqui, ó, Fixed Layout, que é as colunas ou células selecionadas. Então eu vou pegar aqui, ó, que é a coluna mesmo, que a gente, a célula, né? Quando a gente seleciona ela ali. Então, a cor do preenchimento vai ser essa cor aqui. A fonte vai ser branca. E a cor das bordas, das linhas aqui, vai ser essa cor aqui. Agora a gente vai para essa opção aqui, ó, Select Layout, que são as linhas selecionadas, tá? Então, é a linha toda selecionada aqui. Então, a cor do preenchimento, a cor da fonte também vai ser branca. E a cor das linhas aqui. Essa é essa cor padrão que a gente está utilizando aqui. Beleza, agora, então, a gente vem para o normal aqui, que é a nossa última, tá? Que é a cor normal aqui da linha que não está selecionada. Então, a cor dela, eu vou colocar aqui, ó, a cor do preenchimento dela. A cor da fonte também vai ser branca. E a cor da linha
Ó, vai ser essa borda aqui. Beleza. E eu acho que eu troco também a cor da linha dela toda aqui, ó. Então a gente vem aqui em stroke do próprio componente, ó, e troca essa cor aqui. Ótimo. Vou compilar para a gente ver como que ficou, pessoal. Aqui, claro, você pode ir brincando aqui, né? Marcando, selecionando cores diferentes ali, até você achar a cor que você quer. E também você pode fazer isso em tempo de execução, tá? Conforme for a cor do layout aqui, a gente pode ir mostrando aqui. Então, eu vou clicar em listar. E nota, pessoal, já trouxe toda a cor aqui pra gente, ó, tá? Essa div tá no fundo aqui com essa cor diferente aqui. A gente pode até tirar ela ali, né? Então, vai ficar só a grid aqui mesmo. Depois a gente vai fazer ela assumir todo o lugar aqui, ficar responsiva. Então, já está funcionando, pessoal. Quando eu seleciono aqui, ele marca a cor da linha toda. Ele marca aqui também a cor da célula que está selecionada, tá? Então, a cor diferente. E que você pode ir modelando da forma como você quiser, né? Deixando as cores aqui, alterando elas. Agora eu quero mostrar algo incrível aqui para vocês, pessoal. Eu vou arrastar aqui uma outra instância do Delphi que eu estou aberta. Olha isso aqui, pessoal. Olha que incrível. O que é isso, pessoal? É a mesma tela, né, que a gente está vendo aqui, ó, o mesmo projeto. Só que você está vendo dessa forma aqui em Delphi, com os componentes jogados aqui, eu estou vendo exatamente como o projeto vai ficar lá no navegador, ó. Então, olha só. Ele ficou assim no navegador. Olha como ele ficou aqui, né? Então, pessoal, eu vou mostrar na próxima aula como você configura isso aqui. O TMS Web Core te proporciona isso. Então, que a gente consegue trabalhar, criar, né, aplicações web realmente de uma forma 100% RAD. Eu posso selecionar os componentes aqui, ó. Então, eu posso trocar as propriedades deles diretamente por aqui, ó. Eu posso selecionar, posso acessar aqui a tela de login, por exemplo, ó. Deixa eu achar ela aqui, ó, de login. Olha só, que legal. Então, já mostra para mim exatamente como vai aparecer lá no navegador, ó, tá? Então, eu posso adicionar componentes novos aqui, ó, por exemplo, Web Label. Se eu adicionar um web label aqui, ó, já mostra para mim, eu posso vincular aqui a um elemento, né, um elemento do Bootstrap, ele já vai mudar. Então, aqui a gente vê, pessoal, de uma forma realmente RAD. Aqui realmente, né, a gente está programando web com o Delphi RAD, de uma forma que a gente sempre quis, que a gente sempre esperou, né? E agora a TMS proporcionou isso para a gente. Vou mostrar na próxima aula como a gente habilita isso aqui, tá? Então não perca, já se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder quando a gente lançar o vídeo. Lembrando também que todo o código-fonte está disponível lá no GitHub, tem todo o código-fonte, inclusive os links, né, dos componentes que a gente instalou nessa aula já estão todos disponíveis lá, os links das aulas e o código-fonte, beleza? Então, não perca a próxima aula, pessoal, vai ser bem legal, vocês vão ver isso aqui na prática, essa coisa sensacional que a gente está vendo aqui, beleza? Então, até a próxima!